Vocação e missão. A jornada de fé de um padre na ilha de Santa Maria. Uma conversa com o padre Carlos Santo em Santa Maria. Como nasce uma vocação? Vamos conversar com o padre Carlos para entender o seu percurso desde as suas raízes, desde a sua infância até o trabalho dedicado que desenvolve hoje. Neste vídeo abordamos as memórias de criança, o momento decisivo do seu chamamento, a importância das obras de conservação das nossas igrejas, uma lição de amor à terra e à missão sacerdotal. Subscreva o canal Ilha do Sol TV para mais histórias que valorizam a nossa ilha de Santa Maria. E hoje vamos falar com o padre Carlos Santo, natural da ilha de São Jorge, que é pároco agora insólito aqui na ilha de Santa Maria. Sr. Padre, boa tarde. Fala-me um pouco, quem é o Padre Carlos? O Padre Carlos é natural da ilha de São Jorge, das Velas, foi matriz de São Jorge. Sou pároco há 12 anos, estive 7 anos na Ilha Graciosa, nas paróquias da Luz, Guadalupe e Curato da Ribeirinha, e estou há 5 aqui nesta unidade pastoral de Santa Maria, que abrange as 6 igrejas principais da ilha. Como era a vida em São Jorge durante a sua infância? Que memórias guarda das tradições daquela época, da sua vida como criança? A minha infância foi uma infância bastante feliz. Tenho mais 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Tinha muitos primos e, portanto, sobretudo nas matanças, nos encontros familiares, era sempre uma alegria, um convívio e, portanto, tive um crescimento normal, como qualquer criança, mas tenho muita alegria e muito orgulho na minha terra e na minha infância, porque foi cheia de memórias e de experiências felizes. Houve algum momento ou pessoa da sua família que tenha plantado a primeira semente de fé no seu coração para que decidisse ser padre? Por acaso não, na minha família até nem era muito assim, tão dedicada à igreja, nem ir à missa, nem essas coisas. Esta semente foi mais para uma religiosa, que era uma comunidade que vivia lá, nas Velas, e que é que foi motivando um pouco esta vocação e esta semente. De que forma a paisagem e o isolamento da ilha de São Jorge influenciaram a sua forma de ver o mundo quando era criança? De uma forma calma, de uma forma serena, de uma forma bela, porque a natureza também ajuda-nos a rezar, ajuda-nos a viver e, de facto, todo aquele painel, todo aquele quadro traz sempre boas lembranças. Lembra-se do momento exato ou da circunstância em que percebeu que o seu caminho passava pelo sacerdócio? Sim, as circunstâncias foi mais um padre também lá de natural das Velas, fez a sua missa nova e depois os seminaristas estiveram lá uma semana a fazer trabalhos e atividades e foi mais essa alegria que eles tinham que me alertou e despertou. Também foi um padre que costumava ir muito a São Jorge, um amigo, Padre José Cruz, que também, pela sua forma de ser, de estar, também me tocou para esta vocação. Quais foram os maiores desafios ou dúvidas que enfrentou ao decidir seguir este caminho de padre? Um dos desafios foi estudar de novo, porque já a partir do 9º ano tinha deixado os estudos, estava a trabalhar e pronto, é mais difícil voltar a acalmar, a estudar, a ter um ritual diferente do que quem tem uma vida profissional. Esse foi um dos desafios. Depois, durante a caminhada do seminário, os desafios foram a meio, quase no último ano, o meu pai faleceu. Foi uma experiência um bocadinho sensível e dolorosa. Mas de resto tive sempre gente que me apoiou e gente que caminhou comigo e portanto foi uma caminhada muito segura. Pois era isso que eu te ia perguntar, como é que a tua família e os amigos de infância, aqueles que viviam contigo,
no teu dia-a-dia, reagiram à decisão de ser sacerdote? Sim, eles nessas coisas por acaso eram muito abertos e por acaso, ao contrário de alguns colegas que os pais foram remitentes, não gostavam, e por acaso os meus pais nunca tiveram problemas com isso, aceitaram bem a decisão e foi sempre uma experiência vivida em paz. Ser padre é desafiante? Sim, todos os dias da vida é desafiante, perante os desafios da sociedade e do mundo, para poder corresponder, sobretudo aos jovens, à pobreza, a tantas realidades que nós temos que dar resposta e chegar. Às vezes, todos os dias, perguntamos como podemos exercer da melhor forma este ministério. O porquê de haver menos vocações? Penso que o de haver menos vocações talvez seja por sermos um pouco egoístas, e a sociedade está um bocadinho egoísta, que todos dizem, a vida de padre é boa, mas ninguém quer ir, porque primeiro não temos família, às vezes temos que ir para uma terra que não é nossa, para as Flores, para o Corvo, para Santa Maria, e depois os desafios, também a solidão às vezes assola o coração de um padre, embora haja sempre pessoas que nos rodeiam. Portanto, há vários motivos. Também há menos gente, não é? Neste caso na nossa diocese, nas nossas ilhas, cada vez mais. Portanto, há um mundo globalizado que nos traz muita informação e que às vezes é difícil dar as respostas. As vocações existem, só que dar a resposta depois é mais... vemos os prós e os contras. O que é que esta vida nos pode trazer de lucro? E, de facto, a vida de padre não é uma vida que nos traz lucro. É uma vida desprendida e que não é para enriquecer. Será que as pessoas hoje precisam menos de Deus? Eu acho que as pessoas têm medo de dizer que precisam de Deus, ou não têm coragem de admitir que precisam de Deus, porque precisam sempre de alguma força, de algum apoio, sobretudo no luto que estão a viver, sobretudo em alguma experiência matrimonial difícil, às vezes algum problema financeiro, algum problema de... Há vários problemas que, se nós não recorrermos a Deus, a nossa vida torna-se mais difícil, porque é difícil viver sem a força de Deus. É como estar no mar à deriva, sem ter um norte, sem ter um objetivo, sem ter algo que nos guie. Deus é Pai, é Mãe, é tudo. Como é que será que Ele olha para nós quando nós só nos chegamos para Ele quando precisamos? Temos a sorte porque o nosso Deus é um Deus misericordioso e é como aquela história do filho pródigo. Ele queria sair de casa, queria a sua herança, queria tudo, foi-se embora. Gastou tudo, tinha muitos amigos quando tinha muito dinheiro, mas depois, quando o dinheiro acabou, ficou sozinho, tinha fome, voltou para casa a dizer, olha, eu vou fazer ao meu pai pelo menos como criado dele, como empregado da sua casa, que ele me deixe ficar lá. Mas o pai não, o pai disse, abraçou-lo, acolheu-lo, tratou-lo como filho, e o nosso Deus é este Pai misericordioso do filho pródigo, que mesmo que nós às vezes possamos abandoná-lo, ele nunca nos abandona. Em criança sentíamos aquele medo, porque era-nos incutido que Deus era um Deus castigador. Não é nada disso, não? Não, infelizmente a Igreja foi passando esta imagem ao longo dos anos, mas o nosso Deus não é um Deus castigador, é um Deus misericordioso, compassivo, é um Deus que entregou o seu Filho, entregou tudo para chegar ao homem, ultrapassou todas as barreiras, todos os limites, para que ele possa encontrar o seu amor e a sua misericórdia. O povo açoriano é um povo muito devoto do Espírito Santo. Fale-me um pouco desta fé. Sim, é engraçado que isto foi uma tradição que não era nossa, foi incutida nos Açores, e no continente perdeu-se um pouco essa tradição, essa realidade, e cá ganhou bastante a força nas suas tradições, nas suas culturas, na sua forma de expressar. Até podemos dizer que o Espírito Santo é a marca de identidade de um açoriano, quer na diáspora, quer quando se encontre, eles levam sempre esta tradição. É diferente, e é rico que nas 9 ilhas dos Açores, e às vezes mesmo dentro das freguesias, as tradições e o modo de fazer é diferente, mas é isso que enriquece a nossa cultura e a nossa vivência. O Espírito Santo não é só sopas.
Sem dúvida que não. Primeiro, há um grande espírito de oração, porque durante aquela semana reza-se o terço e há muito espírito de oração. Depois, há um espírito de comunhão, de partilha, a preparar as sopas, a preparar as coisas. Naquele dia envolve muita comunidade à volta de quem dá uma função. E depois de solidariedade e de partilha. Durante o Espírito Santo, o tempo sobretudo, não há quem passe fome. Por exemplo, na terra onde eu vivo, em diferentes freguesias, durante a semana há sempre um lugar que há sopas para toda a gente. Aqui em Santa Maria também tem isto, que quem chega admira-se que há uma fila enorme para ir comer sopas e que é aberta a toda a gente e que não tem que pagar. O Espírito Santo é aquela força que desce sobre, portanto, geralmente quando temos uma aflição muito grande, é aí que as pessoas, pelo menos aqui na ilha de Santa Maria, é diferente de outras tradições, portanto, onde o Espírito Santo, a função começa e termina. Nas outras ilhas não, tem a continuidade, não é? Eu creio que nas outras ilhas, portanto, há irmandades, não é? Aqui há a promessa. É uma força tão grande que a pessoa sente aquela necessidade de prometer e de cumprir e de partilhar. Sim, porque cada pessoa passou por alguma situação difícil na sua vida, que se sente grato, e nessa gratidão tem que partilhar aquilo que viveu. E, portanto, durante X tempo vai angriando fundos, vai angriando algumas coisas para poder dar a sua função. Este Espírito Santo que se criou aqui na ilha do Império da Trindade, o lema era sempre dar para dar. Portanto, recebe-se muita coisa, recebe-se as vacas, recebe-se o pão, recebe-se tudo para dar aos outros. E, portanto, isso é algo muito bonito, muito simples, muito belo de viver. E a pessoa sente-se em paz, sente-se mais leve quando cumpre a sua tradição e a sua promessa. Para si, qual é a parte mais gratificante de servir esta comunidade? A parte gratificante é ver as pessoas se sentirem unidas, sentirem em paz, sentirem bem, haver um trabalho de equipa, nomeadamente eu tenho o secretariado da catequese, a forma como as catequistas trabalham, preparam as celebrações, as comissões que com muita dificuldade também têm as suas vidas, os seus trabalhos, mas tiram tempo para estar, os nossos escuteiros que também colaboram, que têm um grande impacto na juventude. Portanto, há um trabalho à volta que vemos que os que têm mais que fazer são os que estão mais dentro das coisas. Às vezes os que têm menos não partilham tanto. E por isso é de louvar esse esforço e ver este empenho e dedicação da parte das pessoas a colaborar connosco. Porque um pároco sozinho numa paróquia, ou neste caso somos dois, sozinhos nós não fazemos nada, nem conseguimos construir nada. Tem que ser as comunidades connosco a levar este barco para a frente. O Padre Carlos já esteve na diáspora também a celebrar em alguns sítios. Como é que sentiu o acolhimento na diáspora? Já estive no Canadá, nomeadamente em Toronto, na igreja de São Mateus, também em Mary Lake, que é onde se celebra Nossa Senhora de Fátima. Já estive em Winnipeg. Sim, a gente sente-se em casa porque há um grande grupo de açorianos que nos tratam com o calor humano e a simpatia que nós vivemos aqui e, portanto, sentimos-nos muito bem, até às vezes mais porque eles, quando vem alguém de fora, têm esta grande alegria de ter alguém que recebem bem. O imigrante é a saudade, a palavra saudade. Eles vivem principalmente fortemente as festas do Divino Espírito Santo e todas as festas levam as nossas tradições. É uma necessidade que eles têm de estarem ligados à terra. Sim, sem dúvida, e o que eles levam sempre o Divino Espírito Santo, como nós estivemos a falar, levam sempre os seus padroeiros das suas paróquias e levam sempre a Senhora de Fátima e o Senhor Santo Cristo dos Milagres. E, portanto, têm muito realizado esta força que os motiva e que colmata um bocadinho esta saudade e este vazio de não estarem na sua terra.
A Ilha de Santa Maria é uma das ilhas que tem mais templos marianos em especial, e também edifícios para manter. É com grande dificuldade que se vai mantendo todos estes edifícios. Vemos que tem um grande empenho nas obras de restauro dos edifícios religiosos, nas nossas igrejas. Qual é a importância de preservar essas pedras para que a fé das pessoas esteja bem presente? Em primeiro lugar, é porque essas pedras não são só pedras mortas e pedras de pedra e cal, mas são história, a história de um povo. E quem nos visita não procura só ver paisagens, mas também procura ver património, religiosidade, e portanto cada ermida tem uma história, e depois a história, também cada ermida tem uma copeira, tem o triatlo, tem a história do Espírito Santo, que aqui em Santa Maria, engraçado, que está ligado às ermidas, o Espírito Santo, que eram construídas as copeiras ao pé das ermidas, e portanto tem um peso muito grande. Sim, hoje cada vez é mais difícil mantê-las, porque são muitos edifícios e, portanto, cada vez há menos pessoas, e há menos pessoas crentes ou envolvidas na igreja, e por isso cada vez é mais difícil. Neste momento há um grande projeto que, a nível ilha, que a Ouvidoria tem em mãos, e nós vamos fazer uma visita a esse projeto para também darmos a conhecer um pouco às pessoas aquilo que vocês fazem e a forma como vão conseguindo fazer com grande espírito de sacrifício. Padre Carlos, este é um dos projetos que a Ouvidoria tem em mãos, não é? Sim, exatamente, o Centro Pastoral de Ilha, que foi um projeto que já há alguns anos se decidiu para esta ilha. O Centro Pastoral de Ilha não é só da Vila do Porto, porque será um centro para retiros, será um centro para formações, será um centro onde poderá estar os vários serviços paroquiais, a catequese, a liturgia. Poderá ter também um espaço para a Fraterna Ajuda Cristã, para os escuteiros. Portanto, é o centro que poderá estar todos os serviços ligados à pastoral da Ilha de Santa Maria. Isto era um edifício que já estava muito degradado, não é? Sim, era uma casa muito antiga, que estava em risco e que teve que se pôr tudo abaixo e para reconstruir de novo. Isto é uma obra de grande necessidade para a pastoral na Ilha de Santa Maria? Sim, sem dúvida, porque nós gostamos sempre de fazer retiros com os jovens, com as equipas de casais, que neste momento não há, porque não há espaço, os cursilhos que estão a dar, tantas coisas que nós precisamos e gostávamos de fazer num espaço como este e que, devido à falta dele, não fazemos. Aqui irá funcionar um serviço não só de Vila do Porto, mas de ilha, não é? Sim, um serviço que poderá servir todas as paróquias para fazerem alguma formação aqui. Irá ter camaratas, duche, cozinha, que irá servir todas as paróquias, e não só. Grupos que venham de fora e precisem do espaço poderão ficar aqui. Então vamos conhecer um pouco aqui do nosso centro. Vamos entrar e vamos conhecer um pouco da forma como está a decorrer e ainda o que falta fazer, porque ainda falta algumas coisas para acabar de concretizar este sonho para servir a Ilha de Santa Maria. Ora, estamos aqui no hall de entrada, não é? Estamos aqui no sítio onde começamos a nossa visita guiada pelo salão, aquilo que está feito. Exato. E depois iremos conhecer um pouco aquilo que falta fazer. Há 2, 3 anos, mais ou menos, conseguimos pôr a funcionar este primeiro piso, porque a catequese da vila não tinha um espaço, a gente estava na igreja de Santo Antão, e não tínhamos um espaço. Então, com a angariação de fundos, conseguiu-se este primeiro espaço, que tem este corredor inicial. Depois temos aqui uma sala de formação, de catequese, de reuniões. Portanto, é aqui que já funciona a catequese, portanto, já o espaço está recuperado, portanto, está digno para que as crianças tenham aqui a sua catequese. Exatamente. Isto, todos os grupos têm aqui a catequese, não é, neste momento? Sim. Os mais pequenos, os outros têm aqui no salão. Antes de ter este espaço a funcionar, porque foi durante muito tempo, onde é que funcionava? Funcionava numa pequena sala na matriz, anexada à matriz, funcionava mesmo na matriz, às vezes, e funcionava na igreja de Santo Antão. Portanto, é um espaço de grande necessidade, porque não tinha lá grandes condições para trabalhar, não é? Exatamente.
Portanto, este é um dos espaços que já está concluído, não é? A sala que já está concluída. E é aqui que se dá então a catequese, portanto, às nossas crianças. Ora, continuando a percorrer aqui o espaço que já está pronto, não é? Temos agora aqui um grande salão que serve agora também para a catequese, para reuniões, mas no futuro servirá para vários eventos sociais, paroquiais, e também havia uma ideia de trabalhar aqui o centro de convívio de idosos, que neste momento também não está ativo, mas que seria também para utilizar nesta sala. Portanto, este é mais um dos espaços que se encontra concluídos, não é? Exatamente. Portanto, uma sala digna e um espaço extraordinário depois para haver encontros. Isto é espaços que já foram sendo concretizados com muito apoio da população, não é? Sim, havia restaurantes que faziam nas festas de 15 de agosto, havia tascas que se faziam nas festas de 15 de agosto, foi rifas que a catequese foi fazendo, malaçadas, leilões, portanto, tudo da boa vontade dos catequizandos, dos pais, de toda a comunidade, sobretudo também dos nossos imigrantes. E as pessoas aderem? Sim, quando vão vendo alguma coisa feita, têm aderido mais. Mas, claro, também não temos assim muitos empreiteiros na ilha e às vezes é difícil terem resposta para este serviço. Isto muito está feito, mas vamos conhecer espaços que ainda falta muito por fazer, não é? Exato. Ora, este espaço aqui também já está pronto, não é? Portanto, é espaço... Sim, tínhamos que ter 2 casas de banho, uma para as meninas, uma para os meninos. E, portanto, espaços dignos já e prontos, não é? Portanto, esta parte está completamente concluída, não é? Exatamente. Continuando aqui a percorrer este espaço, portanto, entramos agora aqui em mais um... Este espaço, que agora está a servir de armazém, mas que vamos precisar destas cadeiras quando tiver mais espaço, será a cozinha para este espaço. Portanto, também depois faltará o equipamento e acabar este espaço, que será a cozinha aqui do Centro Pastoral. Portanto, servirá depois para retiros e para todos os eventos que houverem nesta casa a servir de apoio, não é? Sim, sim. Para servir as refeições, preparar as refeições. E esta é uma das partes que ainda falta terminar, não é? Exatamente. Falta todo o equipamento para a cozinha. Sim. Temos já um frigorífico. Sim, mas ainda falta muito. Ainda falta algumas coisas, não é? Conhecemos a parte que estava pronta, já digna para os trabalhos, mas ainda há muito que fazer. Portanto, entramos agora num dos espaços para também conhecermos aquilo que falta fazer. Sim. Vamos então... E, nomeadamente, há pouco tempo tivemos um projeto que era das várias gerações, várias décadas, chamado Degrau a Degrau. Exatamente porque é para começar pelos degraus até ao piso de cima. E, portanto, essa campanha acabou agora dia 25. Ainda não sabemos o que é que deu, mas também é um trabalho que esteve a decorrer e, portanto... Conta-me um pouco sobre esta iniciativa. Esta iniciativa começou dos anos 60 até 90. E então, cada ano tinha 2 responsáveis, cada década, e depois, dentro de cada década, um responsável por cada ano. Por exemplo, 60, tinha um responsável 61, 62, 63. E tinham que arranjar, dentro desses grupos, no máximo 10 pessoas que dessem um X, e depois juntava-se tudo e vamos depois saber quanto é que essa iniciativa deu. E assim se vai conseguindo angariar fundos para com ideias e alguns eventos. Temos uma ideia de mais ou menos o que é que já foi gasto até agora, não? Mais ou menos. O que foi gasto, não. Por exemplo, o piso de baixo foi 50 e tal euros, 50 e tal mil, tudo, com equipamento, a luz e tudo.
O que falta está em cento e tal mil euros ainda, ainda falta muito para concretizar. Sim, sim. Pronto, mas aos poucos as coisas se vão fazendo. Vamos conhecer mais um pouco do espaço que falta concretizar. Padre Carlos, viemos de um sítio agradável para conhecermos um pouco o que ainda falta muito para fazer. Não é? O que é que concretamente será feito aqui neste espaço? Neste espaço, normalmente, será o espaço de várias mais salas para formações, para catequese. Como disse, o Grupo de Jovens, por exemplo, poderá ter uma sala aqui. A Fraterna Ajuda Cristã também poderá ter um espaço aqui, porque também está no aeroporto, e aqui poderá ter uma sala diferente para os seus trabalhos, para as suas reuniões. E, portanto, este é sempre o espaço de salas. Alguns espaços que que ainda falta, não é? Será o espaço para salas de trabalhos e de serviços. Portanto, este será a parte dos 100 e tal mil euros que falta para concretizar, não é? Sim. E realmente ainda há muito para fazer. Temos aqui outra sala, que poderá ser também para um serviço, poderá ser também para catequese, se calhar é mais pequenina, não sabemos. Pronto, é mais uma sala que poderemos utilizar. Portanto, ainda falta aí para concretizar, portanto já está conhecido, não é? Esta parte. Sim, falta o chão, falta as portas, falta pintar e a luz. Sim, ainda falta toda a eletricidade deste espaço de cima, não é? Sim, sim. Portanto, só para isto vai ser um grande valor. Já têm abertas as... Sim, os espaços para a luz, mas falta depois concretizar. Agora mais uma sala que falta concluir. Temos mais um salão grande aqui para concretizar e para acabar, não é? Sim, exatamente. Quando há retiros é importante ter um espaço grande para as conferências, para os trabalhos e, portanto, este será esse o espaço. É importante também chamar a atenção que isto é um edifício numa zona histórica e que é uma pena não estar a ser aproveitado. Da parte das entidades também já houve um apoio? Sim, já houve duas vezes do Governo Regional dos Açores, através do programa Pro Rural Mais, e acho também das juntas também já deram em tempos atrás, o município, porque isto, há partes que parece que não se fez nada, mas isto estava em nada, estava em pedra, não tinha teto, e portanto houve um bruto que outros tiveram já que fazer até chegar aqui. E já muito está feito, não é? E já muito está feito. Portanto, será um espaço então para conferências, não é? Para reuniões, e ficará um espaço digno, mas que ainda falta muito por fazer. Exatamente. Portanto, a parte dos reconhecimentos está praticamente tudo concluído, não é? Sim, essa parte está. Falta depois pintar, depois pôr o chão. Estamos aqui em mais uma sala, não é? Mais um quarto que servirá para... Este normalmente, isto provavelmente no projeto está as camaratas. Uma camarata feminina e uma camarata masculina. Portanto, isto será uma delas, ainda não sabemos qual. Estará aqui as camaratas, os beliches, para ficarem cá a dormir. Que também depois, durante o verão, poderá ser rentabilizado, não é? Sim, é essa a ideia, para podermos manter o espaço. O espaço, exatamente. Ainda há muito que fazer.
Exatamente, este aqui é outro espaço, que será outra camarada. Aqui também uma sala muito grande. Ora, estamos aqui em mais um espaço, não é? A luz não é muita. Chegamos ao topo deste edifício, neste espaço último, que provavelmente iremos utilizar como uma capela para os retiros. Sempre nos retiros há sempre um espaço de oração, de recolhimento, e então este espaço é o mais adequado para se preparar para fazer a capela neste edifício. Portanto, ainda há muito que fazer. Exatamente. Padre Carlos, então falámos um pouco sobre a tua vida, conhecemos quem era o Padre Carlos e também a vontade que tens de, como já falámos, de manter os edifícios, portanto, as nossas igrejas, as nossas ermidas, que já referimos que Santa Maria é uma das ilhas que tem muitas ermidas, principalmente ermidas marianas. E além disso, temos então todo este património que é necessário manter e que se vai mantendo com grande dificuldade. Isto realmente é um edifício de grande necessidade para a nossa população, não é? Desde as crianças até aos idosos. Sim, estamos aqui ao pé deste coração, podemos dizer que é o coração da ilha. Não, o coração da ilha é Almagreira. Está espalhado pela ilha toda. Mas o coração da pastoral, porque a formação é muito importante a nível bíblico, a nível espiritual, a nível catequético, a nível social, a todos os níveis. A pastoral é importante, é que mantém a igreja viva. Uma igreja, já dizia São Paulo, uma igreja sem obras é uma igreja morta. E precisamos de edifícios físicos para poder preparar e organizar e celebrar essa pastoral. E, portanto, é importante sonhar e continuar a sonhar. Dizia o poeta, o sonho nasce, o sonho quer, a obra nasce. Portanto, o sonho deve ser sempre o último a morrer. E vamos continuando a sonhar com este projeto. Para concretizar este projeto, o que é que será necessário então? Como vimos, falta ainda vários espaços e, portanto, agora como estamos fazendo, é mão já à obra, arregaçar as mangas e continuar a trabalhar até ir vendo, pedrinha a pedrinha, grão a grão, esta casa chegar ao seu fim. Portanto, será também necessário que as pessoas já se têm juntado muito, já têm colaborado, mas há uma necessidade das pessoas todas se juntarem, unirem esforços para que esta obra um dia esteja ao serviço da nossa população. Sim, é importante termos este sentido, que não é da vila, não é deste, não é daquele, é nosso, é um projeto nosso. Ainda por cima, no plano pastoral, ou no conselho pastoral com o Sr. Bispo Dom Armando, fizemos esse propósito de, devagarinho, tentar nos comprometer a concluir este projeto e esta missão. Portanto, nós como marienses vamos então continuar a unir esforços, os de perto, os de longe, para que este projeto realmente esteja ao serviço da nossa ilha, das crianças, dos idosos, de todos aqueles que precisam deste espaço e que têm realmente necessidade para que este espaço exista. Sr. Padre, queres dirigir algumas palavras para aquelas pessoas que nos veem pelos 4 cantos do mundo? E como disse, também isto abrange todo o mundo, porque um dia, quando tiver concluído, há alguém que tenha amigos, familiares que queiram conhecer Santa Maria, que podem ficar neste espaço, que será de todos e que será para acolher todos. E, portanto, por fim, mando um abraço a todos os nossos imigrantes, que são sempre sensíveis e estão sempre connosco em todos os momentos. E, portanto, foi uma alegria partilhar este projeto que nós continuamos a sonhar. Portanto, todos fazem parte deste projeto e deste sonho. Sim, sem dúvida. Estamos todos unidos pelo mesmo. Sr. Padre, obrigado por ter dado a conhecer um pouco da sua vida, do seu chamamento para o sacerdócio e depois também de um grande projeto que Santa Maria tem para servir todos nós que vivemos e para todos aqueles que um dia possam vir à Terra e que também possam usufruir deste espaço. Sr. Padre, obrigado por nos ter mostrado. Um grande abraço a todos. Obrigado e que Deus proteja
todos nós. É verdade. Obrigado. Obrigado. A Ilha do Sol TV, trazendo voz Santa Maria. Ao longo ondas do Atlântico, encontra-se a Ilha do Sol TV. Paulo dedica o coração, emigraram para mais colher. De Almagueira a Vila América, ao Canadá. Venha ao canal YouTube e deixe o Paulo atualizar. Colombo chegou através das tempestades. Em Santa Maria o sonho tornou-se realidade. Farinha dos Anjos apoia o som dos blues festival. Areias brancas da praia formosa, com água cristal. Juntos os emigrantes, histórias pra partilhar. Adoções de sabor, Brasil sabores. A mesa de casa, caçoela e biscoitos. Amor para temperar. Sopas de império que aquecem o coração, enquanto o rally percorre com intenção. Santa Maria, ilha mais perto de si. Um toque da ilha, toda a tradição aqui, partilhando alegria. É aí que brilha, é sempre a nossa ilha. É aí que brilha a nossa ilha. É aí que brilha a nossa ilha. É aí que brilha a nossa ilha. A nossa ilha, ilha mais perto de si. 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 Ilha mais perto de si. Ilha do Sol